Eu recebi centenas de mensagens de pessoas perguntando para eu explicar, dar a minha opinião sobre o corte da CAPES, que pode demitir mais de 200 mil pessoas. Hoje eu vou compartilhar um pouco aqui da minha experiência e dar alguns conselhos que para mim são extremamente relevantes para você que é jovem, quer seguir uma carreira científica, quer ter sucesso na vida e etc. na área da ciência e da tecnologia. Eu tenho trabalhado na área de pesquisa, na área de ciência, na área de desenvolvimento de tecnologias por mais de 10 anos. Eu trabalhei para MIT, melhor instituto de tecnologia do mundo, Harvard, fui convidado para Yale, fui convidado até para a NASA, fui convidado devido às pesquisas para participar de um programa da ONU, fui convidado até pelo governo australiano, pela Marinha Americana para fazer projeto para eles, fiz projeto fora do Brasil, fiz projeto no Brasil, então acho que eu tenho um pouco de moral para falar sobre esse assunto e eu quero compartilhar com vocês alguns pontos positivos e negativos que você precisa refletir, você precisa saber e a maioria das pessoas não te conta sobre ciência no Brasil. O maior investimento que a gente teve para a área de pesquisa relacionada a CAPES, etc., foi em 2015 e logo depois disso, sempre baixando ano após ano, e a meta dos caras é reduzir ainda mais para 2019. Nós já temos um péssimo histórico científico. Diversos países já ganharam o prêmio Nobel, por exemplo, e o Brasil está longe de ser indicado para um. A gente consegue contar nos dedos quantas pesquisas foram desenvolvidas aqui no nosso país que realmente foram significantes, que realmente trouxeram alguma mudança, né? E quando a gente começa a falar desse corte, a primeira coisa que eu fico muito preocupado é quantas pesquisas maneiras, importantes estão sendo desenvolvidas no nosso país, quantos pesquisadores renomados, pessoas realmente de bem, que estão dando a sua vida pela ciência para desenvolver de repente uma cura para o câncer, uma nova vacina que vai curar uma doença rara, uma nova tecnologia que pode ir para o mercado e fazer uma empresa bombar. E não é só isso, porque quando a gente fala de ciência e tecnologia, a gente fala de pesquisa, a gente não fala somente de coisas palpáveis, coisas que a gente vai ver tipo uma vacina, uma nova tecnologia na nossa mão. Não é simplesmente coisas que a gente consegue realmente sentir e ver que, pô, se a gente colocar isso no mercado vai dar muita grana e tal. É mais do que isso. Existem pesquisas que são extremamente relevantes, só que elas realmente são uma folha de papel, como um descobrimento histórico nunca feito antes, como uma nova teoria médica, como uma nova metodologia para ensinar jovens nas periferias das escolas. Existem diversas pesquisas muito relevantes que podem ser impactadas, direta ou indiretamente, por esse corte de fundos, caso ele seja aprovado. Eu nem sei se ele vai ser aprovado, para falar a verdade, mas é legal a gente pensar sobre essa situação. E por essa falta de incentivo, eu não me surpreenderia se vários desses jovens que estão ali querendo fazer um mestrado, querendo ter uma carreira como cientista, fazendo pesquisa, descobrindo novas coisas, ajudando o seu país a desenvolver, que esses jovens quisessem ir para outros países, que de repente vão pagar mais, que de repente vão oferecer uma melhor infraestrutura, equipamentos, um melhor suporte para eles desenvolverem suas pesquisas. E toda essa situação é legal para a gente refletir. É verdade, tem essa galera boa pra caramba fazendo pesquisas muito maneiras que podem mudar o futuro do Brasil daqui pra frente. Afinal, pesquisa é algo de longo prazo, você vai fazer hoje para colher alguma coisa daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Mas também existem muitos picaretas. E agora eu vou falar para vocês um pouco do lado negro da pesquisa no nosso país, de algumas coisas que eu já vi por aí e realmente acontecem. Vou dar minha opinião, vou falar de coisas que eu vivi, não vou falar de outras pessoas, vou falar de coisas que eu vivi, só para vocês saberem disso, principalmente para você que quer seguir uma carreira na área da ciência, você que tem interesse nessa área, para você saber que não é um mar de rosas, o negócio não é tão bonito quanto parece. E quando começa a falar de corte de custo, todo mundo levanta a bandeira para defender, mas nem todo mundo está ali 100% correto nessa história. Você sabia que somente 4% da pesquisa que é realizada no nosso país, que é publicada, vira artigo, etc., se torna algo real? E quando eu digo algo real, não estou falando assim de uma nova tecnologia super disruptiva, não estou falando aqui de uma nova vacina para o câncer, não, estou falando realmente de alguma coisa palpável que pode ser utilizada. Né? Por exemplo, um documento, uma nova metodologia que pode ajudar alunos de periferia a aprenderem melhor, uma nova metodologia de ensino, uma nova descoberta na área da filosofia, sei lá, tudo isso são coisas reais. Mais de 90% da pesquisa realizada no nosso país é simplesmente para bater cartão. É simplesmente para dizer, ó, publiquei aquela minha meta de um artigo por ano. Independente se esse artigo, se essa publicação é relevante ou não. Os caras só cumprem metas. E isso é horrível. Muita gente fala, poxa, não tem investimento suficiente, o Brasil é ruim em pesquisa, o Brasil é ruim em desenvolvimento de tecnologia. Você sabia que o Brasil está em 9º lugar como o país que mais publica artigos do mundo? Então, colocando numa lista todos os países e todas as contribuições científicas, o Brasil está em 9º lugar, cara, está no top 10. Mas quando a gente começa a falar de utilização desses artigos, dessa ciência, de tudo isso que foi publicado,
de realmente utilizar isso daí para algo útil para a sociedade, nem que seja para colocar num livro didático para as pessoas aprenderem e absorverem aquele conhecimento, o Brasil está em 73º. Nós estamos quase no final da fila quando se fala em inovação, em utilizar esses conhecimentos adquiridos. E aí eu começo a me perguntar, será que o problema é realmente dinheiro? Ou será que o problema é a má utilização desse dinheiro? A má utilização dessa verba separada para pesquisa científica? Será que todas as pessoas, provavelmente você que trabalha na área da ciência já deve ter visto, né, um professor seu pedindo fundos para uma nova pesquisa que ele está fazendo, e às vezes o professor está na super boa intenção, realmente ele quer desenvolver, comprar uma máquina que não existe no Brasil para fazer algo super bacana. Muitos desses professores, cheios de boas intenções, têm projetos recusados. Sabe por quê? Porque eles não têm um vínculo político. Porque eles não têm alguém dentro lá do conselho para ajudar eles a conseguirem esse fundo. Na maioria das vezes, quem leva essa grana voltada para a pesquisa é aquele cara que já está dentro do ciclo. É aquele cara que participa do conselho. É aquele cara que está mais próximo dos outros. Repare que os fundos não são divididos de acordo com a importância da sua pesquisa, mas sim pela sua popularidade como pesquisador ou quantos amigos você tem no meio para liberar a grana para ti. Existem professores que se sentem tão, caraca, eu sou o top star nesse assunto, sou o maior especialista do Brasil na área das biófitas, né? Que tratam os alunos como se fossem nada. Pessoas mesquinhas que pensam somente no seu bem pessoal, nas suas amizades para colocar ele naquela revista famosa, em vez de contribuir de fato para a ciência brasileira. Eu conheci pesquisadores que ganhavam mais de 20 mil reais no mês e trabalhavam somente 3 horas por dia e ainda falavam isso claramente para os alunos, para as pessoas, para eles saberem, ó, eu vou trabalhar só 3 horas hoje e o resto do dia eu vou passear com a minha família porque eu não tenho horário, né, eu não tenho que bater cartão aqui na faculdade. E falava claramente que eu ganho mais de 20 mil reais, cada artigo que eu publico, meu salário cresce em X%. O cara trabalhava 3 horas por dia, cara. Enquanto pesquisadores sérios estão trabalhando 8, 12, 16 horas para tentar criar alguma coisa relevante. Essa é a realidade obscura que a gente vive na pesquisa brasileira. Eu conheço diversos casos, inclusive se você está pensando que isso só acontece no Brasil, não, eu conheço diversos casos, por exemplo, de brasileiros que foram citados em pesquisas internacionais, em Harvard, sem que o cara fizesse merda nenhuma. Só porque o cara tinha um contato, ele foi citado numa pesquisa em Harvard. Eu conheço pesquisadores de Harvard, até eu fiz uma pesquisa para Harvard, muito maneiro, fiz outra para MIT 2, 3 anos atrás, e eu não fui citado em nenhuma das duas, e tiveram outras pessoas que receberam crédito pelo aquilo que eu tinha feito. Então, nesse caso específico, para essas pessoas, eu concordo que elas precisam ser demitidas. Que um professor que trata os alunos igual lixo não serve para ser professor. Que um cara que faz pesquisa no Brasil, só porque ele tem um contato internacional, o cara participa de um artigo, de uma publicação internacional, cara, ele precisa de ser demitido. Isso é corrupção do mesmo jeito. Aquele cara que só porque tem amigos dentro do conselho consegue mais fundo do que o outro que tem um projeto mais maneiro, isso também não está correto. Para mim esse cara tem que ser demitido também. Na minha opinião, o problema da ciência brasileira não é dinheiro, é a má gestão, é a corrupção. É esse lado negro da ciência brasileira que acontece. De professores que não fazem nada e são citados sem nem saber do assunto em artigos internacionais. Professores que tratam seus alunos como se fosse nada. Pesquisadores que simplesmente publicam para bater cartão. Cientistas que conseguem grandes fundos simplesmente por um vínculo político ou porque tem alguém ali para ajudar no pé de meia. É muito triste ver essa realidade enquanto tem tanta gente honesta, tantos jovens sonhadores querendo ir para a área de pesquisa porque são idealistas, porque acreditam no seu país, porque acreditam que podem desenvolver realmente alguma coisa que pode ser útil para o seu país, que podem realmente se esforçar para trazer conhecimento e trazer alguma coisa relevante em suas áreas, mudar esse cenário de que a ciência no Brasil é ruim. Eu fico triste por essas pessoas honestas, por esses pesquisadores que ralam dia após dia, trabalham 16 horas no dia, para conseguir fazer a sua pesquisa relevante se tornar realidade. E que poderão ser afetados em alguns desses cortes por causa de alguns pesquisadores corruptos
que tentam levar vantagem e fazem tudo da forma mais desonesta possível. Obviamente essas foram somente minhas opiniões e um pouco do que eu vi no mundo da pesquisa brasileira. Eu acredito que você que tem esse sonho, tem esse interesse, precisa ficar sabendo, para você saber aonde você está pisando e para você sempre ficar ligeiro, porque se alguém tentar ser corrupto com você, não deixa não, cara, não vá para esse caminho. Se você tem o sonho de mudar o Brasil através da ciência, continua firme. Não desista do seu país, a gente tem muito potencial. A gente só precisa eliminar esses maus que causam tanto dano e roubam, pegam tanto dinheiro para fazer merda nenhuma, enquanto ele poderia estar sendo investido em pesquisa real, pesquisa que vai trazer resultado, pesquisa que pode mudar o rumo das pessoas, dos brasileiros, do nosso país. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!